3 dicas para evitar updates e deletes acidentais em ambientes de produção. Olá, seja muito bem-vindo, aqui é o Josué da DBA Pro e no vídeo sobre como evitar updates sem wear, nós abordamos o risco de você executar um script errado em qualquer ambiente. Hoje nós vamos ver 3 formas de você evitar um outro risco, que é executar um script que está correto, porém você executá-lo no ambiente errado. Por exemplo, você executar um script de testes num ambiente de produção. Então hoje nós vamos ver como mitigar este risco e já deixa aquele joinha, como de costume, se inscreve no canal e vamos para o vídeo de hoje, que é o seguinte. A minha dica número 1 é bem básica, mas ela é super importante para o dia a dia. É o seguinte, se você tem acesso a rodar um comando errado, esse risco vai sempre existir, ele vai estar sempre coladinho em você. Então, sabendo disso, a primeira linha de defesa que eu ensino para os meus alunos é o seguinte, sempre, mas sempre mesmo, olhe aqui embaixo para ver onde você está antes de executar qualquer script. Antes de mandar aquele F5, você confere aqui aonde exatamente você está. São poucas coisas na vida que a gente pode dizer que é sempre, mas essa é uma delas. Sempre verifica onde você está antes de rodar qualquer script. Constrói esse hábito, pega esse costume, fica, enfim, como é que eu vou dizer? Nunca mais esquece disso, tá? E se você por acaso está tentando implementar essa técnica e você não está conseguindo, eu tenho uma dica para você. Compra uma borrachinha, coloca no seu braço, no seu pulso, e cada vez que você esquecer e você pensar, nossa, esqueci de olhar lá embaixo, pega aquela borrachinha, puxa e dá um estilingaço, uma borrachada em você mesmo, que daqui a pouquinho o seu cérebro vai ter que aprender de algum jeito que você tem que estar sempre olhando lá embaixo, tá? Como eu disse, essa dica é básica, mas ela é hiper importante, porque ela é a primeira barreira de defesa que você tem aí no sentido de executar scripts em ambientes incorretos, beleza? A minha dica número 2 é o seguinte, ó. Você pode fazer igual eu fiz aqui e alterar a cor da barra de status da conexão quando você estiver em um ambiente importante, por exemplo, o ambiente oficial da empresa, o ambiente de produção. Então, se você estiver nesse ambiente, essa barrinha fica aqui gritante, por exemplo, como você está vendo aqui, e aí você, eventualmente, se você não olhou ali embaixo ou você está na correria, né, vê essa cor aqui gritante, ela chama muito mais atenção do que a cor padrão do SQL. Tem 2 jeitos de você colocar a cor nessa barrinha, tá? E para testar isso, vamos fazer o seguinte, vamos fechar todas essas conexões aqui, inclusive a nossa conexão do Object Explorer. E aí, feito isso, você clica aqui ó, em Connect Database Engine. Nesse momento é como se nós tivéssemos acabado de abrir o Management Studio, certo? Você acabou de abrir o software, ele abre aqui nessa janelinha. Então vamos fazer o seguinte, ó, vamos selecionar aqui o nosso SQL de produção, né, o nosso SQL oficial da empresa. E antes de nós clicarmos em conectar, vamos aqui nas opções, né, nas opções aqui avançadas, e aí depois você vai marcar aqui embaixo, ó, use Custom Color. E aí você clica aqui nesse botãozinho de Select para você poder escolher alguma das cores que você quer colocar naquela barrinha, tá? Eu gosto de colocar um vermelho, porque daí fica bem destacado, é difícil você não ver na tela aquele vermelhão que fica ali, né? Então depois de você selecionar a cor, clica em Connect, e aí ele vai, claro, colocar a conexão aqui no Object Explorer, e quando você clicar em Nova Query, a partir dessa conexão aqui que você configurou com a cor vermelha, a barra de status vai ficar exatamente na cor que você escolheu, tá? Se eu quiser ficar conectado em vários servidores, inclusive, como a gente estava antes, é possível sem problema nenhum. Cada conexão pode ter uma cor diferente. Para você fazer isso, tá? Então vamos aqui no Object Explorer de novo, clica ali no botãozinho para abrir uma nova conexão. E aí agora vamos selecionar o nosso servidor de testes, tá? Por exemplo. Então aqui vamos de novo nas opções de cores e aí você simplesmente pode desmarcar, deixar desmarcado aqui o uso de cores personalizadas. Então aí depois disso clica em Connect, normal, né? Ele vai abrir aqui uma nova conexão, então estamos conectados agora no servidor de produção, nosso servidor oficial, e no servidor de testes. E aí se você clica aqui no servidor de testes e dá uma nova query, aí nós vamos ter aqui a cor padrão, tá? No Management Studio. Aí claro que se nós clicarmos aqui no de produção, clica aqui em uma nova query de novo, e aí nós temos a nossa cor vermelhinha. Então você pode ter tudo funcionando ao mesmo tempo no Management Studio, né?
Normalmente eu não recomendo você ficar com duas conexões assim, abertas, né? Uma no teste e uma em produção. Mas se por acaso você trabalha muito nos dois ambientes, etc., ainda eu tenho daqui a pouquinho uma outra dica, uma dica número 3 para você, que vai te ajudar nesse sentido, tá? Para você evitar de se enganar e executar alguma coisa errada aqui. Mas antes de ver ela, eu quero te passar uma outra dica ainda relacionada a essa daqui da barrinha, tá? Que você pode mudar o lugar dessa barra de status. Então, ao invés de deixar aqui embaixo, nós vamos deixar aqui em cima. Olha só como é que se faz isso. Vai aqui no Tools, aí depois você clica em Options, depois você expande aqui o Text Editor e depois você clica aqui ó, em Editor Tab e Status Bar, tá? Aí você procura aqui o parâmetro Status Bar Location e troca para Bottom, que é embaixo, né? Então você troca de Bottom para Top, tá? Então aqui que vai ficar em cima. Então confirma a alteração aí. E aí, a partir de agora, sempre que você abrir novas conexões, olha só onde é que vai ficar a barra de status. Ela vai ficar aqui em cima, tá? Então, aí, assim você consegue destacar de uma outra forma. Porque aí, aquela barrinha de status ali, ela fica realmente no meio da tela e fica mais difícil ainda de você não vê-la, tá? O segundo jeito de trabalhar com as cores nas barras é através dos servidores registrados. Que é legal porque daí você não precisa ficar configurando as cores a cada vez que você vai abrir uma nova conexão no Management Studio, tá? Então aí ele vai ficar salvo no seu Management Studio. Então vamos lá, vai aqui no menu View, depois vem em Registered Servers. E aí agora nós vamos cadastrar um novo servidor, tá? Então para isso clica aqui com o botão direito, né, em Local Server Groups, depois vem aqui em New Server Registration. E aqui nós vamos definir os parâmetros do zero, tá? Como se nós estivéssemos abrindo uma nova conexão. Então, seleciona aí nessa flechinha aqui algum servidor que você já conectou. Por exemplo, vamos selecionar aqui o servidor de produção. Aí depois você vem aqui em Connection Properties e aí você pode colocar a cor que você quiser, tá? Igual como nós fizemos na etapa anterior. Então, vamos selecionar aqui um vermelhão. Aí clica ali em salvar, né? E aí pronto. Agora nós podemos fazer a mesma coisa com o servidor de testes. Então vamos clicar aqui de novo em Local Server Groups, né? Nova registro de servidor. Vamos selecionar aqui o servidor de testes. E aí agora vamos garantir que não tem nenhuma cor aqui selecionada. Depois disso é só dar um salvar. E agora, quando você der um clique aqui no servidor registrado e chamar uma nova query, ele vai abrir as configurações de cor conforme você definiu ali no registro de servidores, beleza? Esse aqui é o segundo jeito. E agora, por fim, vamos para a minha dica número 3, que é o seguinte, ó, não use um usuário com acesso administrativo no seu dia a dia. Por mais que você olhe a conexão antes de executar e coloque uma cor berrante na barra, o dia a dia é fogo, cara. Uma hora você pode se distrair, tá no meio de uma correria e aí executar um script no lugar errado. Isso daí, cara, já vi acontecendo com os DBAs super sêniores, super experientes. Então, para você se livrar desse erro, o melhor jeito esse possível risco, na verdade, né? O melhor jeito é você não ter acesso, né? Você literalmente tirar o seu acesso de executar alguma coisa perigosa aí no seu ambiente de produção, tá? Então, para isso, nós vamos ter que trabalhar com 2 usuários, porque afinal de contas você precisa de acesso em produção para poder fazer algumas atividades. Então, nós podemos ter, por exemplo, um usuário do Windows que tem acesso administrativo e um usuário da SQL que seja somente leitura, ou vice-versa também, depende do que você prefere utilizar. Para a gente fazer isso, vamos voltar aqui no Object Explorer, aí você clica aqui em Segurança, depois em Logins, e aqui nós temos vários usuários, tá? Então, tem 2 aqui que eu estou utilizando, por exemplo. Tem esse usuário do Windows aqui que eu utilizo, que é um usuário do Windows que também é administrador do SQL, tá? Esse usuário aqui ele é administrador do Windows e também é administrador do SQL. A gente configura isso lá na instalação do SQL. E eu tenho um outro usuário aqui que ele é leitura, né? Esse usuário aqui é do SQL. E como o nome já diz, ele é um usuário que é somente leitura. Não tenho acesso a criar coisas com ele, mas eu consigo fazer leituras das tabelas. E a maioria dos chamados que você, como DBA, como desenvolvedor, vai atender no dia a dia em produção, a maioria deles é para fazer leitura de dados. Então, é interessante você ter um usuário somente leitura já para não ter perigo de acontecer alguma coisa desse tipo. Porque em testes, você vai receber muitos scripts de criar tabelas, criar objetos, criar novos bancos, apagar coisa. Em produção, normalmente, no dia a dia, vai ser só leitura. Então, você ter essa separação por usuário é muito interessante para você se proteger desse risco de rodar uma coisa no lugar errado, tá?
Então, nesse momento, nós temos aqui cadastrado como administrador esse usuário aqui, e você pode ver o acesso que ele tem, né, clicando, dando duplo clique aqui no usuário do Windows, por exemplo, e aí depois você vem aqui em Server Roles. Aí aqui, esse cara está marcado como sysadmin, tá? Isso significa que ele é admin do banco. Além de ser admin do Windows, como disse, ele é admin do banco também. E se você fechar esse cara aqui, consultar, por exemplo, esse outro usuário aqui, o usuário SA, ele também é admin do banco, né? Você olha aqui, ele tem aqui o sysadmin também. Agora, se você consultar o usuário leitura, tá? Então ele vai ter só a role public, ou seja, ele não é admin do banco, ele é um usuário público. Aí nesse caso você precisa dar acesso individualmente a cada banco que ele vai utilizar aqui nessa tabzinha aqui, User Mappings. No caso, o usuário leitura, ele tem acesso no banco Adventure Works e o acesso que ele tem é DB Data Reader, né? Ou seja, ele tem acesso de somente leitura. Então, o usuário que você vai usar no dia a dia para atender os chamados, as consultas que você tem que fazer em produção, é esse usuário aqui, o somente leitura. E aí, quando você precisar fazer uma manutenção no banco, aí você acessa com o seu usuário do Windows ou acessa com o usuário SA, que são usuários aí com acesso administrativo no seu banco, tá? Então, vamos fazer um teste disso aqui, né? Clica aí com o botão direito aqui nas conexões, vamos dar um Connect Database Engine. Aí você coloca aí o servidor, só que agora nós vamos colocar aqui o usuário leitura, né? Então, vamos colocar aqui leitura e a senha dele. E agora, vamos dar um connect, né? E aí a gente vem aqui na nova query. E aí se nós executarmos aqui, por exemplo, tentarmos criar, né, uma tabelinha aqui no banco Adventure Works, que nós temos acesso, porém é somente leitura, o SQL vai dar uma mensagem de acesso negado. Agora, se nós tentarmos fazer um select, aí nós vamos conseguir fazer o select normalmente, tá? Então, em um cenário de produção, o ideal é isso. Você não consegue criar nada, não consegue excluir nada, você consegue simplesmente fazer leitura, tá? E essas foram as minhas 3 dicas para evitar a execução de scripts de teste. Normalmente é o que acontece, scripts de teste em ambiente de produção, tá? Primeiro, sempre confira onde você está conectado. Se você está esquecendo de fazer isso, usa a técnica da borrachinha. Segundo, pinta a barra de status do servidor de produção com a cor diferenciada ou coloca a barra de status em cima, como a gente fez anteriormente. E número 3, o usuário do dia a dia não deve ter acesso de alterações nos bancos de produção. Beleza? Espero que você tenha gostado do vídeo e que você implemente essas práticas aí no seu dia a dia para evitar que você execute scripts em ambientes errados. E nós nos vemos no próximo vídeo. Até logo. Tchau, tchau.